Você já parou para pensar por que os atacarejos estão se multiplicando pelo Brasil e o que isso significa para o varejo tradicional? 6 em cada 10 brasileiros já fazem compras nesses estabelecimentos que combinam atacado e varejo. As vendas nesses supermercados cresceram exponencialmente, com consumidores comprando mais e pagando menos. Mas será que é só uma questão de preço? Prepare-se, porque no vídeo de hoje vamos desvendar como e por que os atacarejos estão revolucionando o varejo no Brasil e como isso está impactando a sua vida. Vamos começar pela origem desse fenômeno. A história dos atacarejos remonta aos anos 1960 na Alemanha. Em 1964, o empreendedor alemão Otto Beisheim abriu na cidade de Mülheim o primeiro estabelecimento que se tornaria mundialmente conhecido como Metro, baseado no conceito de cash and carry, que em tradução livre significa pague e leve. O modelo permitia que o cliente escolhesse seus produtos, pagasse e levasse tudo para casa sem intermediários, sem vendedores, sem complicações. Esse conceito se popularizou nos Estados Unidos com iniciativas como o Sam's Club. No Brasil, o modelo chegou em 1972 com o Macro, o primeiro atacado de autosserviço no país. Mas aqui, com algumas adaptações, ele foi batizado de atacarejo, uma mistura de atacado com varejo que revolucionou a forma como compramos. Os atacarejos funcionavam inicialmente como clubes de compra para comerciantes, principalmente pequenos estabelecimentos, como restaurantes e mercados de bairro. Além dos preços mais baixos, a ideia era que o atacarejo servisse como o estoque diário desses pequenos comerciantes, permitindo que eles não precisassem investir pesado em grandes estoques nas suas lojas. Com o atacarejo, o comerciante podia ter acesso a mercadorias na hora que quisesse, sem sacrificar seu capital de giro. Mas não foi só isso que impulsionou o crescimento dos atacarejos no Brasil. Um fator menos comentado, mas que teve grande participação nesse sucesso, foi a possibilidade de os clientes fazerem suas compras sem informar a Receita Federal. Isso ocorria porque, durante muito tempo, os atacarejos não eram obrigados a incluir o CPF ou CNPJ na nota fiscal. Dessa forma, abria-se a possibilidade para que pequenos empresários não registrassem a entrada no seu estoque e, por consequência, não precisassem lançar a venda depois. Para muitos, era uma forma de evitar pagar impostos. Com o tempo, o cerco do governo se fechou e a necessidade de informar o CNPJ nas compras se tornou obrigatória em vários estados. Mas, com aquele jeitinho brasileiro, muitos ainda encontram brechas no sistema. Outro fator crucial foi a transformação da economia brasileira. Nos anos 80 e 90, enfrentamos uma inflação elevada e uma grande instabilidade econômica. As famílias brasileiras precisavam economizar, e os atacarejos se tornaram uma alternativa viável. Mesmo que na época fossem ambientes estranhos para o consumidor médio, sem açougue, padaria ou mesmo ar-condicionado, o preço baixo compensava. Com a estabilização da economia nos anos 2000 e o controle da inflação, as redes de atacarejo começaram a se expandir. Empresas como o Atacadão e o Açaí ganharam popularidade não só entre pequenos comerciantes, mas também entre consumidores finais. Foi a primeira vez que as pessoas viram o atacarejo como uma opção real para fazer suas compras do mês. Mas por que os atacarejos conseguem oferecer preços tão baixos? Aqui entra um dos segredos do sucesso, a eficiência operacional. Os atacarejos têm custos operacionais mais baixos, porque oferecem poucos serviços adicionais. Não há açougueiros preparando cortes especiais, não há padeiros assando pão fresco a cada hora, e muitas vezes não há sequer ar-condicionado. Além disso, eles compram em grandes quantidades, o que lhes dá poder de barganha junto aos fornecedores.
A logística também é um diferencial. É mais barato entregar grandes quantidades em um único local do que pequenas quantidades em vários estabelecimentos. Isso reduz os custos de transporte e armazenamento, que são repassados ao consumidor na forma de preços mais baixos. Dentro das lojas, a disposição dos produtos é pensada para otimizar espaço e reduzir custos. Os produtos são acomodados e comercializados nos próprios galpões de armazenagem. Em vez de gôndolas sofisticadas, os produtos ficam expostos em porta-paletes. Isso facilita a movimentação das mercadorias e diminui a necessidade de mão de obra, já que máquinas especializadas fazem grande parte do trabalho. Mas e o consumidor? O que ele ganha com isso? Além dos preços mais baixos, os atacarejos oferecem a possibilidade de comprar em grandes quantidades. Muitas redes adotam a dupla precificação. Um valor mais baixo para quem compra em grandes quantidades e um valor um pouco mais alto para quem compra menos. Isso incentiva o consumidor a levar mais produtos, economizando no longo prazo. Com a crise econômica de 2014, o poder de compra das famílias brasileiras diminuiu e a busca por preços mais baixos se intensificou. Os atacarejos se popularizaram entre a classe média, que não necessariamente comprava em grande escala, mas buscava economizar. Esse movimento foi bem semelhante ao que aconteceu nos Estados Unidos depois da crise de 2008, com redes como o acóstico crescendo exponencialmente. Dados da Nielsen-IQ mostram que a penetração dos atacarejos nos lares brasileiros teve um crescimento exponencial entre 2015 e 2023. Hoje, pequenas cidades recebem esse tipo de estabelecimento, algo que há pouco mais de uma década estava restrito aos subúrbios das grandes metrópoles. Mas até onde vai esse crescimento? Segundo o Itaú BBA, em 2023, o setor de atacarejo contava com 1.750 lojas. Em 2026, a previsão é que esse número chegue a 2.465 lojas, quando a expansão deve estagnar. Ao que tudo indica, a mesma febre que aconteceu há décadas com os hipermercados está acontecendo agora com os atacarejos. E é aqui que começamos a entender como os atacarejos estão impactando o varejo tradicional. Com preços mais baixos e uma oferta de produtos que atende tanto consumidores finais quanto pequenos comerciantes, os atacarejos estão tirando o mercado dos supermercados e hipermercados. Grandes players como o Carrefour, maior varejista do Brasil, estão substituindo seus supermercados por atacarejos com a marca Atacadão. Mas será esse o fim dos supermercados? A resposta não é tão simples. O varejo é um setor altamente instável e competitivo. Assim como os hipermercados tiveram seu auge e depois perderam espaço, os atacarejos também podem enfrentar desafios no futuro. Alguns atacarejos estão tentando se diferenciar oferecendo mais serviços, como açougue e padaria, e ampliando o mix de produtos. No entanto, isso aumenta os custos operacionais e pode reduzir a diferença de preço em relação ao varejo tradicional. Há uma clara separação entre o atacarejo raiz, que mantém um mix enxuto e foco total em preço baixo, e o atacarejo gourmet, que busca se parecer mais com um hipermercado. Especialistas apontam que os atacarejos que se mantiverem fiéis ao conceito original têm mais chances de sucesso. Aqueles que tentarem oferecer muitos serviços podem perder seu diferencial competitivo, que é justamente o preço. Belmiro Gomes, CEO do Açaí Atacadista, acredita que é possível equilibrar experiência de compra e preços baixos. Segundo ele, as lojas mais recentes investem em ambientação, iluminação e qualidade de produtos, sem perder o foco no preço.
Mas será que essa estratégia vai funcionar no longo prazo? A verdade é que o futuro do varejo é incerto. O consumidor está em constante mudança e as empresas precisam se adaptar rapidamente. O que sabemos é que o atacarejo veio para ficar, pelo menos por enquanto. Ele atende a uma demanda real por preços mais baixos em um cenário econômico desafiador. Mas e você, como consumidor, o que prefere? Um supermercado com mais serviços e conforto ou um atacarejo com preços mais baixos? Deixe sua opinião nos comentários. E assim chegamos ao fim de mais um Curioso Explica. Será que os atacarejos vão dominar o varejo no Brasil? Será que os supermercados vão conseguir se reinventar? O que o futuro nos reserva? O varejo é um setor dinâmico e a única certeza é que ele continuará mudando. Cabe a nós, consumidores, ficarmos atentos e fazermos as escolhas que melhor atendem às nossas necessidades. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, para que eles também entendam esse fenômeno que está mudando a forma como fazemos compras.